Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, bem-vinda, bem-vindo, obrigado pela sua companhia, um bom dia para você. Conta para mim, você é daqueles que apenas aponta problemas ou também traz soluções? Em um papo sobre as CADECs, José Antônio Ribas comenta sobre a qualidade dessas reuniões. No quadro Chama o Veterinário, vamos saber mais sobre a coriza infecciosa nos frangos. O Eduardo Muniz, médico veterinário, vem nos ajudar sobre essa doença que parece inofensiva, mas não é, hein? E tem muito mais informação aí para você sobre o nosso setor. Vamos começar agora. A soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, que é o PIB, cresceu 7,5% na comparação entre o terceiro e o segundo trimestre desse ano. O que reverte em parte a queda de 9,7% na comparação entre o segundo e o terceiro trimestre. É sinal da economia brasileira se recuperando da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Apesar disso, na comparação com o terceiro trimestre de 2019, houve uma queda de 4,4%. Então, nessa comparação do terceiro trimestre desse ano com o terceiro trimestre do ano passado. Agora vamos acompanhar a previsão do tempo. A Kelly Ávila traz para a gente a atualização, para a gente saber aí se por acaso tem chuva vindo para o sul do Brasil, que é o mais importante para a nossa safra, e também se as temperaturas continuam caindo, né? Principalmente pela região sudeste. Kelly, um bom dia para você, conta tudo para a gente. Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. Hoje eu trouxe alguns mapas para a gente dar uma olhadinha, tanto em previsão de chuva quanto em temperatura em algumas regiões. Mas a gente começa dando uma olhadinha nas imagens de satélite, a gente pode observar que tem nuvens carregadas em alguns pontos do país. Essa está sendo uma semana aí um pouco mais chuvosa. A semana passada já foi e essa a gente vai começar com um pouquinho mais de chuva, mas ao longo da semana começa a diminuir. Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui, eu separei para a gente dar uma olhadinha como é que vai ficar um pouco mais para frente, de 27 de novembro a 3 de dezembro. A boa notícia é que a gente tem um pouco mais de chuva na região sul do país, ali nos 3 estados, a gente pode ter volumes aí no período de 7 dias de até 50 milímetros acumulados aqui na região sul. Sudeste a gente ainda tem bastante chuva também em São Paulo e também ali em Minas Gerais. Já na região centro-oeste, no restante do país, a gente tem uma redução dos volumes no máximo 30 milímetros. Separei algumas cidades para a gente dar uma olhadinha. A gente começa com Chapecó em Santa Catarina, olha aí. Até o dia 28 a gente vai ficar com o tempo mais firme, aí a gente começa a ter algumas pancadas de chuva, mas é só lá no início de dezembro que a gente pode observar chuvas acima de 40 milímetros em um único dia. Então, lá no início de dezembro a gente vai ter mais chuva, aí a gente tem mais um período sem chuva e lá pelo dia 15 de dezembro mais um acumulado de até 30 milímetros de chuva. Vão ser 18 dias com chuva, um total de 229 milímetros aí ao longo de 30 dias. Aí a gente vai dar uma olhadinha nas temperaturas. Mínima no dia 12, vai ser no dia 23, no 12 graus no dia 23 do 11 e 34 graus no dia 25 do 11. Então a gente tem temperaturas oscilando bastante aqui, as mínimas, mas ficam aí em torno de 12 aqui no dia mais frio, mas depois começam a subir de novo, lá pelo dia 6, 7 de dezembro tem outra queda de temperatura. E as máximas também, ó, no mesmo dia a gente vai ter uma queda e depois volta a subir.
E aí a gente vai dar mais uma olhadinha em outra cidade aí, Bom Retiro do Sul, no Rio Grande do Sul. 251 milímetros acumulados, 14 dias com chuva. Também é mais no início de dezembro lá que a gente vai ter no mesmo período chuvas acima de 40 milímetros, acima de 50 milímetros em um único dia. Depois outros 2 episódios com chuva acima de 30 milímetros ao longo do mês. E a temperatura como é que fica por lá? Mínima de 15 graus no dia 23 e máxima de 35 graus no dia 25 do 11. A gente pode observar aí que a gente vai ter alterações, vai ter mínimas, vai ter momentos aí de temperatura caindo bastante e depois voltando a subir. Pablo, vai fazer frio em alguns momentos, mas também calorão aí de verão acima de 30 graus. O pessoal tem que ficar atento aí, principalmente com as granjas. A gente se vê amanhã. Tchau para você. Tchau, Pablo. Obrigado, Kelly, pelas informações. Deixa eu sentar direito, porque aqui é para se encostar, né? Não para se acomodar, para a gente trazer mais notícias para vocês. Sobre linguiça, carne de sol e defumados, que agora estão entre os produtos do selo Arte. Essa categoria permite que os produtos artesanais sejam vendidos além da região de produção deles, desde que obedecendo, claro, normas de sanidade e de rastreabilidade. Foi criada pelo Ministério da Agricultura para agregar valor e aumentar a renda dos produtores, geralmente pequenos. Para quem tiver interesse, então, nessas regras, a instrução normativa já foi publicada e é de número 61 para você pesquisar, então, e saber como produzir melhor de acordo com essas normas e, quem sabe, até poder aí exportar os seus produtos. A pecuária de integração é um modelo relativamente novo, as leis são recentes. Nós estamos vivendo a evolução desse sistema ao mesmo tempo em que ele está crescendo muito. É como você trocar o pneu do carro com ele em movimento, né? Tem gente que fala isso. E alguns problemas podem surgir, é claro. Por isso, nesse sistema, existe a CADEC, a Comissão para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação. De tempo em tempo, representantes da indústria e dos produtores rurais se unem, então, para encontrar soluções para esses problemas do dia a dia. Nós temos alguns depoimentos que colhemos aí com os produtores pelo Brasil para mostrar agora, então, para você o que eles estão achando do funcionamento e como é que eles, inclusive, também se comportam nessas reuniões. Vamos ver. Eu sou mais atuante com os produtores, em prol a empresa e os produtores. Eu acho que a CADEC é muito bom. A CADEC tem importância total nessa novo panorama da agricultura e colocar na mesa as partes envolvidas, os produtores e a empresa. Isso só tem a agregar ao relacionamento. CADEC é um momento de a gente conversar. Melhorou bastante. Para nós melhorou porque eles brigam por causa da remuneração, essas coisas, e daí a gente melhorou bastante pra gente, né? A gente faz umas críticas construtivas em que a empresa, ela pensa e vê de uma forma bacana de melhorar, junto com o produtor. O momento de CADEC é muito importante e a gente tem trabalhado isso mensalmente aqui na unidade Jacarezinho, né? E o Rogério tem ajudado, ele traz, né, os ruídos, traz as dificuldades que o campo encontra, né? Nós devolvemos o que a gente tem, e isso tem ajudado a construir. Eu acho que nós estamos construindo um caminho diferente para Jacarezinho. Acho que isso tem ajudado bastante. Uma informação não passada, bem feita, dá ruídos diferentes, onde pode várias pessoas, produtores, entender de outras formas, né? Mas há um contato bacana, legal, assim, de que tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Eu falo que eu participo mais ou menos, né? Porque esses dias mandaram um questionário para me responder, assim, e eu respondi tudo certinho e tal. Eu não faço parte do grupo da CADEC ainda, não faço parte, né? Eu acho que um pouco por falta de tempo e é por isso, mas talvez futuramente nós vamos fazer parte. Eu sou suplente e como advogado eu dou um suporte jurídico quando precisa também. Hoje em dia o diálogo tá bom, tá bem desenvolvido, né? Qualquer assunto pode ser levado à CADEC, né? Lei, lógico, desde que relacionado ao frango. Então, né, tem questão de sanidade, de remuneração, de intervalo, de qualidade.
e por aí vai. Então é um espaço bem aberto para discussões. Então, os representantes eu conheço um pouco. Eles são exigentes, sabe? Mas eu acho que estão representando bem, sim. Esse que é o caminho. Tem que ter o puxão de orelha, porque nunca você consegue fazer a coisa certa, porque tem que ter outra visão diferente para te corrigir também. Tem que ter. Esse é o principal. Porque tem que ter esse diálogo, né? E melhorou, a Cadec está ajudando. É um lugar de reclamação, de trocar ideia, de planejar os próximos passos e, por que não, também de agradecimento quando está correndo bem o programa, né? Com o avicultor e isso melhora bastante. Tem muito a melhorar ainda, pelo objetivo que hoje nós estamos falando de alimento. E o alimento hoje tem que ter muita qualidade. Então eu vejo que tem que melhorar muito, porque o objetivo de ambas partes é esse, a qualidade do alimento. Com certeza, desde 2016, onde entrou ali da Cadec, na integração, houve um aprimoramento do diálogo entre a empresa e produtor, né? Algo que existia uma certa dificuldade no passado, e ainda existe em alguns pontos, né? Mas o mais importante é que isso melhorou muito, e por ser uma lei nova, e tem muito mais para aprender e para melhorar daqui para frente. Então eu tenho certeza, eu vejo com bons olhos essa nova conjectura para o futuro, né? Hoje a Cadec é uma conciliadora, né? Uma conciliadora entre empresa, junto com a empresa e os produtores. Inicialmente, valorizar a Cadec. A Cadec é algo muito importante para o produtor e para a empresa. Muito legal, obrigado aí pelas participações de vocês. E sabe quem é que sempre acompanha as reuniões de Cadecs aí, se unindo a esse pessoal para aconselhar, buscar soluções? O José Antônio Ribas, que é o nosso comentarista. E pela percepção dele, né, dessa experiência, agora ele conta pra gente então como acha que é uma boa reunião de Cadec, né? Como é o funcionamento dela para que realmente essas soluções aconteçam. Vamos ver então a opinião de José Antônio Ribas. Ele mandou um vídeo para a gente entre uma dessas reuniões e outra para nos ajudar. Bom dia, Ribas. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os produtores que nos assistem. Mais uma vez um prazer estar aqui falando com vocês. Para mim sempre uma oportunidade de ouro estar aqui desse programa que eu sou fã número 1. Pode ter certeza disso. E para falar de um assunto que eu gosto muito, que é o assunto Cadec. Tenho visitado inúmeras Cadecs Brasil afora, conversado com muitos produtores, lideranças. A Cadec é uma estrutura a qual eu acredito muito, participei desde a elaboração da lei, que trouxe essa inovação para dentro do sistema, uma inovação que permite construir dias melhores juntos, porque aqui não existe o lado de lá, o lado de cá, aqui é juntos mesmo, dentro da Cadec. Então, pessoalmente, eu posso te afirmar que faz muito sentido a gente investir energia, qualidade nos debates das Cadecs, para que ali, junto, no dia a dia, com as pessoas que conhecem do assunto, porque Cadec é o lugar de sentar o produtor, que conhece muito da sua produção, e a sua integradora, junto com o seu gestor lá, com o seu extensionista, para resolver os problemas do dia a dia. Isso que faz bastante sentido quando a gente fala de Cadec. É o momento de quem assiste o produtor, de quem está lá junto com a Seara, lá, a nossa equipe de campo, falar com o produtor trazer os seus temas, suas preocupações, suas angústias, suas necessidades de melhoria, suas críticas, sugestões, para que a gente construa juntos coisas melhores que fique bom para todo mundo. Eu acho que este é o grande mote da Cadec. É uma grande oportunidade de aprimorar o relacionamento. Importante frisar, Cadec não serve só para discutir custo. Cadec tem que discutir todas as relações que envolve, como a gente pode fazer mais e melhor junto, discutir qualidade, discutir oportunidades de melhoria, novos padrões, eficiência técnica e, sem nenhuma dúvida, passa por discussões de custo, de receita, de renda, que são discussões importantes, mas num ângulo muito grande, num ângulo de discussões profissionais mesmo, que tragam a eficiência para dentro da cadeia, que tragam as melhorias. Eu tenho dito para todas as cadeias que eu tenho visitado, e tem inúmeras testemunhas aí, que eu sempre digo, produtor bom tem que ganhar dinheiro.
E o produtor bom, a gente tem que cuidar ele de maneira ímpar para que ele seja referência dos que precisam buscar melhorias de resultados. E a CADEC é um belo ambiente para isso. Reuniões de CADEC tem que ser reuniões de alta qualidade, com objetivo claro. CADEC tem que resolver. CADEC tem que decidir. Sim ou não tem que decidir. Não pode jogar para frente, não existe tribunal superior que vai discutir o que não foi alinhado na CADEC. A CADEC tem que decidir, dando um sim ou não. Não pode ficar empurrando. Então, a gente tem falado muito isso para os nossos times e o recado também aos produtores. Todos nós temos que entrar com o intuito de sair com alguma resposta, de sair com decisões. Acho que esse é o intuito. A CADEC foi criada para isso. Todos nós, produtores, integradoras, todos nós temos que nos sentir donos da CADEC. E o sucesso da CADEC é a responsabilidade de todos nós juntos. Eu acho que este é um contrato que funciona bem. A CADEC é de todos, produtores e suas integradoras. Este é o público que tem que estar numa CADEC. Eu gosto e prefiro olhar a CADEC sobre um olhar realmente de construção, da relação, dos contratos bem feitos. Contrato que eu estou dizendo, os combinados bem feitos dentro do ambiente de CADEC. Eu não gosto desta visão judicializada, porque eu acho que isso não resolve, e muito menos de a gente estar achando, ou a percepção de que isso vai levar para um outro fórum de discussão. A CADEC começa e termina em si própria. A CADEC tem poder de decidir, mesmo que a não decisão já é uma decisão. Então nós temos que cuidar bem disso, para que sejam boas decisões, decisões rápidas, que vão tirando da frente os temas e construindo novas soluções para os novos problemas que vão surgindo. Os dias têm sido desafiadores para todos, os desafios são grandes na ordem de qualidade, na ordem de custo, na ordem de receita, nas diversas ou técnicas, nas diversas ordens. Nós temos que trabalhar juntos. Nossas equipes têm que estar preparadas, os produtores se prepararem bem para que a gente faça construções de CADEC em altíssimo nível. Tem muitas oportunidades na mesa, estive com o presidente de CADEC de Passo Fundo, então tem muitas oportunidades da gente fazer melhorias. Nós estamos com algumas ideias de nos reunirmos aí para conversar com algumas lideranças e construir até novas possibilidades aí de debate, realmente de aprimoramento, de capacitação, de desenvolvimento. Então tem muitas portas que podem se abrir a partir de uma relação saudável, de uma relação que converge para os mesmos objetivos, que é ter uma cadeia de produção de aves e suínos competitiva e sustentável. Alinhados a esses objetivos, não tem como não dar certo. Tenho certeza que a gente está construindo dias melhores e um Brasil protagonista na cadeia de aves e suínos para o mundo inteiro. Muito obrigado, Ribas, por essas informações aí, que sempre ajudam a gente no dia a dia. Espero que os produtores tenham aproveitado aí também tudo que você trouxe para a gente. Um bom trabalho aí, até mais. E daqui a pouco nós vamos falar sobre uma doença que parece inofensiva nos aviários, mas não é não, viu? É a coriza infecciosa. E para nos ajudar, a diagnosticar, a também prevenir esse problema, chamamos o veterinário Eduardo Muniz. É daqui a pouquinho então, mas antes tem recado chegando direto de uma granja. De que parte do Brasil? Será que é hoje? Vamos ver agora. Bom dia, eu sou o Eros da Fazenda Ouro Branco, integrado do frango de corte da Seara de Passos, Minas Gerais. Queria mandar um abraço para toda a minha família de Paulínia e dizer que o agro não para. Ligados e Integrados volta já. Ligados e Integrados de volta na sua TV, e também quero ver você compartilhando com a gente pelo celular, via Instagram, postando com a hashtag Ligados e Integrados. Quem é que está aqui com a gente hoje, mostrando a lida no campo no dia a dia? Obrigado pela sua participação aí. É a Luana Notter. Está aí toda paramentada, está um pouquinho frio pelo jeito aí ainda, né, Luana? Bom trabalho para você. Agora vamos atender as dúvidas enviadas pelos produtores rurais que querem saber de uma doença comum em aves de vida longa, como as poedeiras e as matrizes. Mas ultimamente também tem atingido os frangos de corte. Começa com uma coriza, sabe, né? Como com a gente também, o nariz escorrendo. E aí quando acontece no frango é até difícil perceber.
Mas a doença vai evoluindo e você vai ver esse quadro bem triste. Olha só essa foto aqui de um exemplo que mostra mais sintomas para a gente. A galinha aí bem debilitada, olha só o olho dela como fica um pouco inchado, né? Dá para perceber que está úmido. Tem mais uma foto aí que mostra, pior ainda, ó, até parece que ela perdeu o olho, de tão profundo que está ali, né? De tão inchado que está, inchada que está a pálpebra dela. Olha só como está ela aí, com bastante também, ela está até com bastante remela, que a gente fala, né? Ali ao redor dos olhos, olha só. Tá vendo bem amarelado? Pode ser que seja pus até, né? É um quadro bem complicado. Nesses casos difíceis, o que a gente faz aqui? Chama o veterinário. Quem atende a gente é o nosso amigo Eduardo Muniz, médico veterinário da Zoetis. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos do Ligados e Integrados. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eduardo, você escutou falando dos sintomas aí que mandaram fotos para a gente, né? Esse olho inchado, essa umidade, né? Aí nas cavidades mesmo da face, né? Do animal, né? Olho, nariz, o que pode ser isso? Escutei sim, Pablo. Então, e essa doença é uma doença respiratória e normalmente o agente aí nesse caso é uma bactéria, uma doença bacteriana altamente contagiosa, causada então pelo Avibacterium paragalinarum, que recebe então o nome de coriza infecciosa. Pois é, até pelo nome parece algo bobo, posso falar, né? Coriza, porque a gente tem coriza quando tem um resfriadinho, mas não é um resfriadinho no caso dos frangos, então. Não, não é não. Nesse caso, quando a gente tem a presença dessa bactéria, normalmente a lesão produzida é uma lesão mais severa, inclusive ao redor dos olhos, naquela região inchada, se forma uma secreção purulenta, Pablo, que olha que interessante, ela tem um cheiro característico, sabe? Inclusive os veterinários mais experientes que já encontraram essa doença, às vezes até pelo cheiro, ele já consegue dar um encaminhamento ao diagnóstico. Não que ele consiga fazer o diagnóstico diretamente, mas ele já começa a suspeitar da coriza, porque existem outras doenças que causam isso, né? Então ele consegue direcionar o diagnóstico. Ah, ela pode vir a partir de outros problemas, então? Normalmente, o veterinário, ele percebe, o produtor, ele percebe a doença através de sintomas respiratórios, exatamente como você comentou, uma coriza, um inchaço ao redor dos olhos, né? E o diagnóstico, Pablo, ele é um diagnóstico laboratorial. Normalmente se coleta material dessa região, né? Essa secreção, que é uma secreção muitas vezes até purulenta, e aí lá no laboratório é que a gente vai conseguir identificar o agente, e que normalmente é o Avibacterium paragalinarum. Pois é, mas quando você diagnostica isso, no caso, então, num aviário, e como é algo que se espalha muito rapidamente, depois, então, eu tenho que ter um trabalho de limpeza, desinfecção muito forte, acredito, ali, né? Esse é o caminho. Quando você tem a ocorrência da doença, feito o diagnóstico laboratorial, com esses exames, tem que se tomar uma atitude na granja, que normalmente passa por medidas de biosseguridade. Então, limpeza, manejo sanitário, né, adequado, desinfecções, porque uma coisa boa nessa doença, um ponto favorável a nós, é que é um agente que ele morre fácil fora da ave. Quando ele está dentro da ave, ele sobrevive, ele transmite através dessas secreções, mas fora da ave ele é fácil de ser eliminado. Então aí entra o produtor fazendo todo esse trabalho de limpeza, desinfecção, que vai quebrar o ciclo da doença para outros lotes. Tá certo. E também existe algum tratamento preventivo nos animais? Também existem, sim, tem regiões onde você tem a ocorrência da doença muito frequentemente. É altamente recomendável
instituir programas de vacinação. Então, essa doença, por exemplo, ela tem vacinas para poedeiras, em alguns casos, em algumas regiões, para reprodutoras, e essas vacinas é interessante que elas tenham os 3 sorogrupos, porque essa doença ela é distinta em sorogrupo A, B e C. Então, as vacinas que existem no Brasil, elas têm essa composição, que é uma composição que consegue fazer uma proteção muito ampla de todos os tipos de coriza que existem. Tá certo, então. Eduardo, muito obrigado pelas suas informações aqui pra gente. Eu que agradeço, sempre é um prazer conectar aí com o produtor, com os integrados e com toda a cadeia de produção. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. E o programa de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado das informações que a gente trouxe para você. Sabe que pode rever, né? Tudo no nosso YouTube lá do canal Rural, /Ligados e Integrados. Também tem o nosso Instagram, você já sabe, que tem também conteúdos extras do nosso programa. Compartilha sempre então a nossa informação para que o nosso setor cresça cada vez mais. E quer mais informações do agronegócio? Fique por aí, porque esse é o canal. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.